Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo 12 é o texto, o tema do congresso de oração. No zelo não sejais remisso, Romanos 12, versículo 11. No zelo não sejais remisso. Interessante, né, gente? Deus pede que nós não venhamos ser remisso no zelo, mas que venhamos ser firmes, fortes, fervorosos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverante. O tema é justamente sede perseverante na oração. E nós vamos estar falando sobre isso com a graça do nosso bom Deus. Sobre perseverarmos em oração. Perseverante em oração. A palavra oração é a junção dos dois vocábulos. Orar mais ação. Então, quando você ora e tem ação, aí você vive uma vida de oração. É importante deixar claro que oração sem ação é superstição e é simpatia. Então, perseverante em oração significa que você vai orar continuamente, constantemente, mas você também vai agir. Você vai agir. Você não vai ficar nenhuma inércia letárgica, nenhuma paralisia medíocre, mas você vai agir. Você vai orar, mas você também vai fazer a sua parte. Conta-se uma história que dois camponeses, sofrendo com a seca na região, subiram ao monte para buscar a Deus em oração. E ambos oravam fervorosamente, até que chegou o momento de descerem daquele monte. Um deles foi diretamente ao campo e começou a arar a terra, preparar, na certeza que Deus enviaria chuva. O outro, que desceu do monte, simplesmente se isolou nos seus aposentos e ficou olhando pelas janelas as chuvas descer. Deus ouviu a oração de ambos e enviou chuva. Mas a questão é, qual dos dois foi abençoado? Aquele que ficou assistindo, esperando simplesmente as coisas acontecer, ou aquele que se preparou para que as coisas viessem realmente ocorrer? Qual deles foi mais abençoado? Evidentemente, o que se preparou, e isso significa perseverar em oração. Sedes perseverante em oração. Você vai orar, mas você vai crer que Deus vai agir, e você vai ficar em conformidade com a ação de Deus em sua vida. Isso é interessante, que um dia, não faz muito tempo, um jovem me procurou e disse: pastor, esteja orando por mim, eu estou precisando de emprego e eu estou à procura desse emprego. Eu disse: já colocou o currículo? Já coloquei uns 10, pastor. Eu disse: coloca mais, coloca uns 100. Depois ele me procurou e disse: pastor, eu coloquei 100 e até agora não aconteceu nada. Eu disse: coloca mais 1000 então. Faz a sua parte. Se prepare. Isso é perseverar em oração. Você vai ter a certeza que os céus conspiram ao seu favor, mas você também vai agir e trabalhar para que, quando a bênção de Deus vier sobre a sua vida, ela venha de uma forma frutífera. Sede perseverante na oração. Algumas lições nós temos a partilhar com a igreja acerca dessa verdade, e eu espero que Deus nos leve a um nível de amadurecimento para entendermos o que significa perseverar. Perseverar e ir além. Perseverar é tentar. Você tem tentado? Tente mais uma vez. Você ainda não conseguiu? Tente mais uma vez. Se há alguém que nos ensina sobre perseverança, é o próprio Jesus. Em Lucas 11, no versículo 9 e 13, ele diz: batei, batei, abre-se-vos-á, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscais e acharei, pois é todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Jesus nos ensina sobre a importância de sermos perseverantes. E
E nós encontramos inúmeras passagens, narrativas bíblicas que nos estimula a sermos perseverantes. Elias orou uma vez, Deus não atendeu, ele continuou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Aí sim ele viu os sinais de Deus no alto do monte. Então você ora uma vez e já desiste. Você ora a segunda, terceira, quarta e já desiste. Infelizmente a verdade é que muitas pessoas estão perdendo a esperança na oração porque perderam a fé em Deus. Quem não ora é porque não tem mais fé em Deus. A pessoa que tem fé em Deus, ela vai nutrir a sua alma, o seu espírito de uma vida em comunhão com Deus, que só é possível através da oração. É chamar Deus para bater uma prosa, é chamar Deus para confabular, para trocar uma ideia, para bater um papo. Experimente entrar no secreto, como Jesus diz, entra no secreto, fecha a porta do teu quarto e ora. Um dia eu estava com uma senhora que disse bem assim: pastor, para mim orar é tão difícil, e às vezes eu tenho a sensação que a minha oração não passa do teto. Eu disse: olha, minha senhora, eu vou lhe dar um conselho muito prático. Ela: pois não, pastor, próxima vez que a senhora orar, procure um lugar que não tenha teto. Aí a senhora vai orar tranquilo, na certeza que a sua oração vai passar do teto. Gente, o que é oração? A gente tenta tornar complexo aquilo que é tão simples. É você abrir a sua alma, é você derramar o seu coração, é você colocar para fora tudo aquilo que te atormenta, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te incomoda. A Bíblia nos diz: sede perseverante em oração. Você que está orando para casar e o casamento ainda não ocorreu, não desista. Não desista. Não desista. Quer um exemplo bom? O seu pastor, 9 anos e 6 meses orando para casar, gente. Olha aí a bênção. 9 anos e 6 meses. A perseverança dos apóstolos no repartir do pão, na comunhão dos santos. Não desista. Persevere em oração. Se você deseja ser um bom profissional, se especialize. Faça mais e mais curso, procure ser o melhor, não melhor do que ninguém, mas melhor do que você. A cada dia superar as suas condições, superar os seus limites e além. Procure ser melhor. E se você não tiver esse anseio, meu querido, eu vou lhe dizer uma verdade: a concorrência agradece. O mundo é competitivo e a cada dia se torna pior. O mundo é para os vencedores. Falar aqui na linguagem do sensei Flávio Rodrigues, que ali está. O que é um faixa branca de jiu-jitsu? Se não, faixa roxa é a maior graduação, né, Flávio? É a preta mesmo? Ah, rapaz, que vergonha. É igual o karatê mesmo? O que é um faixa branca se não, ou melhor, o que é um faixa preta de jiu-jitsu se não um faixa branca que não desistiu? Que perseverou e foi até o fim. Não é não, Manuel? Aqui só tem, rapaz, acaba bom. Por isso que o pastor fica à vontade, qualquer coisa. Estou protegido aqui. Gente, a vida é uma perseverança. Você está aqui porque você é vitorioso. No ventre da sua mãe você deixou milhares de milhares de milhares para trás. Deus ali já apontava para você e dizia: esse é meu escolhido. E você foi vencendo. A gente já nasce vencendo. E essa batalha, essa maratona da vida continua. Não se trata de deixar ninguém para trás, mas se trata de prosseguir em frente sempre, sem nunca desistir. A Bíblia nos ensina sobre sermos perseverantes em oração. E quantas pessoas desistem dos seus sonhos, quantas pessoas desistem do seu chamado, dos propósitos de Deus para a sua vida, simplesmente porque não foram perseverantes em oração. Jesus nos fala a história de uma mulher que estava diante de um juiz iníquo, e todos os dias ela clamava, e esse juiz disse: eu não temo a Deus, não temo a ninguém, mas para que essa mulher não me importune mais, eu vou atendê-la. Quando Jesus faz isso, ele faz uma analogia, uma metáfora, comparando-se com aquele rei, esperando que eu e você venhamos atrair a sua presença,
invadiu os céus através do nosso clamor, através da nossa oração. Isso é possível sim. Basta tão somente crer. Basta tão somente crer. Sede perseverante em oração. E aqui eu gostaria de traçar já as lições desse texto. Perseverante sim, primeira lição. Insistente, não. Olha uma diferença que existe entre perseverante e insistente. É a mesma coisa de uma diferença de resoluto e obstinado. A mesma diferença de determinado e teimoso. Você vai ser perseverante, mas você não vai ser insistente. Você vai ser resoluto, decidido, mas você não vai ser um obstinado, alienado. Eu quero. Quando na realidade você não chega a ponderar se isso vai lhe fazer bem ou vai lhe fazer mal, mas você quer a todo custo. Porque você trata como se fosse uma questão de honra. Meus irmãos, permita-me ler alguns textos bíblicos. Vamos para Deuteronômio 3, 26. Deuteronômio capítulo 3, versículo 26. Essa é a palavra de Moisés. Moisés, um momento na sua vida, ele foi insistente. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Amém? Deixa eu ler com os irmãos aqui. Vamos ler a partir do versículo 23, pode ser? Preste bem atenção nisso, que tem uma lição espiritual profunda para as nossas vidas. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Versículo 26, aonde nós queremos chegar. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. É forte, né, gente? Moisés está orando, dizendo: Deus, deixa eu entrar na terra prometida, na terra pela qual eu peregrinei juntamente com o meu povo durante 40 anos nesse deserto. Deixa eu entrar, Deus, deixa eu entrar. Deus disse: basta. Não insista mais. Não quero ouvir. Não me fale mais isto. É importante saber quando você está sendo perseverante e quando você está sendo simplesmente insistente. Que a oração move o coração de Deus, move, mas ela move primeiro o nosso coração para se submeter à soberania de Deus. Deus é soberano. E quando nós entendemos que Deus é soberano, que sua vontade é boa, perfeita, agradável, ainda que vá de encontro com a nossa vontade, com as nossas perspectivas e expectativas, a vontade de Deus sempre será melhor para as nossas vidas. Por isso Cristo no Getsemane, o próprio Cristo disse: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele demonstra ter uma vontade, e essa vontade está indo de encontro com a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ele se rende a uma vontade maior que a vontade de Deus na sua vida. E às vezes nós temos vontades em nossas vidas que não está em conformidade com a vontade de Deus. São nessas horas que Deus diz: não. E pode ter certeza que o não de Deus é melhor do que qualquer sim de qualquer um que possa existir. Deus disse não. E olha, eu vou te dar exemplo de grandes homens de Deus. Moisés orou e Deus disse não. E o não de Deus prevaleceu. Davi orou para que sua filha não morresse. Deus disse não. A sua filha morreu, não adiantou de nada. Paulo orou para que o espinho na carne pudesse deixar de existir. E Deus disse não, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa em tuas fraquezas. Quando Deus diz não, Deus também diz não.
Será que você está preparado para ouvir o não de Deus? Eu ouvi um não aí, não? Será que você está preparado para ouvir o não de Deus? Então a diferença é quando você é perseverante e quando você é insistente. Deus disse não. Agora o que eu acho interessante nesse texto, sabe o que é, gente? Por gentileza, a projeção, coloca aí, Provérbios 3, 26. Olha só o que Deus disse. Perdão, Deuteronômio 3, 26. Vamos aprender com a palavra. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, não quis me atender, basta, ele disse, não me fale sobre isso. Olha algo interessante, Deus disse, não toque mais nesse assunto, basta, chega. Você já ouviu isso? Basta. Sabe por que Deus diz, não toque mais nesse assunto? Porque seria pior para Moisés. Aí Deus interrompe e diz, se cala. Quando nós insistimos muito e com fé em algo, Deus deixa a gente experimentar. Deus deixa até a gente experimentar do que a gente está pedindo, para a gente perceber o quão amargoso é, quão amargo é. Eu gosto muito de pizza, né? Eu acho que hoje até tem pizza depois desse culto aqui. A gostar de pizza mais do que eu, só as tartarugas ninja. E um dia eu estava comendo pizza e meu filho, eu quero papai. Eu disse, filho, olha, papai colocou pimenta como um bom baiano nordestino. Eu também gosto de pimenta. E ele, não papai, eu quero, Gabriel. Aí eu disse, e agora? Mas ele insistiu tanto. Eu disse, deixa eu encher primeiro o copo de Coca-Cola. Aí eu disse, está certo, filho, tome. Quando ele comeu a pizza, ele ficou vermelho. Estava com pimenta. Ele começou a gritar, eu disse, agora tome a Coca. E ele, que foi isso, papai? É pimenta, filho. Nunca mais chegue perto, tá certo? Hoje ele sabe a diferença do que é pimenta. Gente, quando um filho insiste tanto, só há uma maneira dele entender. É deixando ele experimentar. Você sabia que Deus age assim? Veja o que está escrito no Salmo 105, versículo 15. Por gentileza, a projeção. Os irmãos podem acompanhar. Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, versículo 15. Perdão, Salmo 106, versículo 15. Salmo 106, versículo 15. Olha o que está escrito. Essa palavra gera temor no seu coração. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Em outra versão, versículo 15 vai dizer o seguinte: concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Deus, Ele é capaz de atender os seus desejos, os seus caprichos, as suas vontades, os seus anseios. Mas tenha cuidado com o que você pede. Tenha cuidado com o que você pede. A fé não é poderosa para mover as montanhas e atrair o bem ao nosso favor e fazer com que os nossos sonhos sejam realizados. Cuidado com o que você pede. Vê se tem outra versão melhor aí, projeção. Tira a NVI e coloca outra. Para a gente ver. Concedeu-lhes o que queria. O pessoal estava pedindo tanto a Deus que Deus disse: está certo, eu vou realizar o seu desejo, mas você vai sofrer. E eles lhe deu o que pediram, mas fê-los desfinhar-lhe de doença, desfinhar-lhes a alma. Então eis aqui a questão: ser perseverante sem ser insistente. Os irmãos estão entendendo? Devemos ser perseverantes em oração, mas não seja insistente. Procure saber qual é a vontade de Deus e não seja insistente. Em nome de Jesus. A outra lição: sede perseverante sim, mas não seja repetitivo.
não ser insistente e não ser repetitivo. E o que é uma pessoa repetitiva? É aquela pessoa que diz simplesmente: me dê, eu quero, me dê, eu quero, me dê, eu quero, me dê. Você suporta isso, irmãos? Sabe, quando seus filhos, você tem filho, você sabe que essa experiência: eu quero, me dê, eu quero. Isso é horrível. Isso é horrível. Não seja repetitivo. Deus não se agrada dessas meras repetições. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Mateus, vamos passear na Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Um dia eu liguei a TV. Permita-me ser sincero, eu vou falar sobre essa verdade diante da autenticidade da palavra. Eu liguei a TV e eu vi um líder religioso dizendo: Senhor, abençoe a família. Senhor, abençoe a família. Senhor, abençoe a família. E eu passei, eu acho, gente, sem exagero, uns 3, 4 minutos lá e continuar. E a mesma coisa: Senhor, abençoe a família. Senhor, abençoe a família. Eu disse: não conhece a Bíblia. Se conhecesse a Bíblia, certamente, ou melhor, não lê a Bíblia. Se lesse a Bíblia, certamente ia se deparar com esse texto. Olha o que o texto nos diz. É o próprio Cristo falando, viu? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vamos voltar ao versículo anterior? Isso é Bíblia. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem é prática pagã. Os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe, gente, Deus quer ouvir a voz do seu coração. Ele não quer ouvir palavras mecanizadas, palavras, sabe, que não fluem da alma, palavras prontas. Eu vi uma história de um cabra que era tão preguiçoso que ele colocou na cabeceira da sua cama 3 orações. Era a oração A, a oração B, a oração C. E o infeliz, toda vez quando ia dormir, ele tinha coragem, a audácia, a ousadia de dizer: Senhor, hoje é a oração C, viu? Esse nem declamava mais, nem recitava mais. Hoje é a oração A, viu, Senhor? Hoje é a B. Gente, perseverante, mas não repetitivo. Eu sou pai, e quando meus filhos são repetitivos em algo, pense que eu fico uma fúria. Me dê isso, me dê isso, me dê isso, e não muda o repertório. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Não adianta. Você não vai mover o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o seu coração ainda não se moveu. Lógico, você não precisa se preocupar com eloquência. Você não precisa se preocupar com o vocabulário. Você não precisa de retórica persuasiva para falar com Deus. O que você precisa é abrir a sua alma, o seu coração, e se derramar no altar de Deus. E nunca pegar carona na oração de alguém, sabe? Isso na igreja acontece muito. Vamos orar. Quando, até um dia me perguntaram por quê. Minha sogra me perguntou isso no carro, minha esposa estava na hora. E ela disse: por que vocês, quando ora todo mundo junto? Ora todo mundo junto, porque não é só uma pessoa orando e as outras. É porque Deus deseja ouvir a voz de cada um. E Deus ouve a todos como se houvesse apenas um. Deus deseja ouvir a nossa voz. A minha casa será chamada casa disse Jesus, de oração. Aqui é casa de oração. Deus vem a esse lugar para ouvir a tua voz. Ele não quer simplesmente ouvir a voz dos que cantam, dos que pregam. Ele quer ouvir a sua voz. Você tem toda a liberdade de abrir o seu coração, de abrir a sua alma, de falar a Ele onde dói, o que incomoda, o que te aflige, o que te oprime. A casa de Deus é para isso. Então não seja
repetitivo. Não seja repetitivo. Mas fale com Deus da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, na certeza que Ele vai lhe entender. Amém? Outra verdade: perseverante, mas não insistente, perseverante, mas não repetitivo, perseverante, mas não evasivo. Tem pessoas que são evasivas na palavra. Eu conheci lá em Igaraçu, numa igreja que eu trabalhei durante um ano como missionário, um diácono que toda vez quando eu pedia para ele orar, a igreja era pequena, humilde, acho que tinha uns 40, 50 pessoas, toda vez quando ele ia orar, eu disse: pô, diácono fulano, ore por gentileza. Ele dizia: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas isso era toda vez: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí eu disse: ou diácono, próxima vez que você for orar, você pode continuar dizendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas diga Deus meu Deus, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas Ele é o seu Deus. Não o trate tão distante, porque Ele não está tão distante. Ele é o seu Deus. Então são orações evasivas que existem, e pessoas que insistem nessas orações evasivas, que não têm desconexas, completamente desconexas, infrutíferas. E agora olha o que a Bíblia nos diz sobre esse tipo de oração. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículo 14. Amém? Porque se eu orar em outra língua, pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Esse é o tipo de oração evasiva. É uma oração sem sentido. A pessoa simplesmente está orando por orar, torna-se uma prática religiosa. Ela pode passar horas e horas, não tem valor algum, porque suas palavras simplesmente são aleatórias. Ela fala, não processa pela sua mente, não processa pelo seu coração, e simplesmente vai falando. Deixa eu te falar aqui, sendo sincero, existe um segmento evangélico, uma nova onda, um modismo que uma hora ou outra surge, e certamente você já conhece, que ensina a falar em línguas estranhas. E eu me deparei com pessoas dizendo: olha, pastor, eu aprendi ali, fulano ensinou que a gente, quando não tiver o que orar, basta dobrar o joelho no nosso quarto e começa a falar em línguas, falando em línguas, lá, e uma sílaba só, né? Lá. Eu disse: o que é isso, irmão? Para com isso. Onde foi que você viu isso? Não, pastor, é de Deus. Olha, é de Deus. Eu disse: o que é isso? Olha o que o texto diz: pois se oro em língua estranha, são língua dos anjos, é algo sobrenatural. Meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Você não está crescendo, você não está aprendendo. E há pessoas que: pastor, o senhor não crê em línguas? Creio, e pela graça de Deus, às vezes sou usado nesse dom espiritual, e ainda que não quisesse acreditar, não tinha como não acreditar, gente. Quando eu estava na Coreia do Sul ano passado, eu não entendia nada que eles falavam, mas houve um momento de oração, onde a gente deu as mãos lá na frente, a igreja brasileira e a igreja coreana, eles começaram a falar, e a orar, e teve um momento que eles entraram no refrão. Começaram a entrar em mistério. E o que eu achei interessante é que eu não aguentei, eu abri os olhos e comecei a olhar assim, sabe? Eu estava vendo as mesmas línguas, as mesmas pronúncias que são ditas aqui lá. Eu só não estou acreditando nisso, não. Ainda que eu quisesse duvidar, não há para duvidar. As mesmas palavras que são ditas, que a gente ouve, que a gente às vezes pela graça e misericórdia de Deus fala, eram ditas lá, e você vê que é algo de Deus, é um mover de Deus, é algo realmente sobrenatural.
Então, cremos sim em línguas estranhas, é um dom que Deus dá para edificação pessoal, para o crescimento espiritual. Agora, voltando ao que interessa, seja perseverante, mas não seja evasivo. E o texto nos diz que havia pessoas naquela época, isso não é nem uma novidade, que não conseguiam interpretar esse dom corretamente, que ficavam como meninos em suas meninices. Eu acho que você já viu, né? Tem até uma igreja que diz que está até oferecendo curso de línguas estranhas. Eu pensei que era dom, mas agora estão oferecendo. Aprenda a falar línguas estranhas em apenas 3 semanas. Eu já ouvi casos de pessoas ouvirem líderes religiosos dizendo: diga primeiro lá, depois diga ba não está aqui não, né, gente? E diga ra, e começa. Agora fala tudo junto. Oração evasiva. Oração completamente evasiva. Agora venha cá, venhamos e convenhamos. Coisa terrível é ouvir uma pessoa insistente, repetitiva e evasiva. Quando a Bíblia nos ensina a sermos perseverantes, não se trata de ser insistente. Você tem que saber qual é a vontade de Deus e não insistir em algo que não tem a bênção de Deus, porque a bênção antes do seu tempo se transforma em maldição. Você precisa perseverar sem ser repetitivo. Você precisa perseverar sem ser evasivo. E a Bíblia diz: sedes na oração o quê? Perseverante. Não perca, meu irmão, a esperança na oração. Não perca a fé em Deus. Deus ainda ouve orações. Deus ainda atende o clamor do seu povo. Deus é o mesmo, Deus não muda e está realizando maravilhas em nosso tempo, e de repente você não está desfrutando dessa graça simplesmente porque você não ora corretamente, porque você não ora em conformidade com a revelação das Escrituras. Imagine, falar para as mulheres aqui, imagine um sujeito cortejando você. Existe essa palavra ainda? De vez em quando eu venho com as palavras das antigas aí, gente. Paquerando você, sendo insistente, repetitivo e evasivo. Eu já ouvi uma frase um dia que uma mulher pode resistir a 1000 cantadas de 1000 homens, mas não resiste a 1000 cantadas de um homem só. Acaba tem que ser perseverante, né? De repente o camarada pode conquistá-la em ser perseverante, mas se ele for insistente, repetitivo, evasivo, você prefere ver o diabo menos ele, não é verdade? Não é verdade, ou é pior? É pior. Agora, se ele for perseverante, der sinais de interesse, de compromisso, souber chegar, e aí, meu irmão, estou dando dica para uns cabras aqui, persevera mais um pouco. Talvez haja solução para a sua situação. Persevere. Meus irmãos, brincadeiras à parte, falando sério, a Bíblia nos fala de homens que venceram porque foram perseverantes. Jacó conseguiu a bênção porque foi perseverante. Ana conseguiu a bênção porque foi perseverante. Daniel conseguiu a bênção porque foi perseverante. Ele não orou um dia, não orou uma semana, ele orou 3 semanas, equivalente a 21 dias. E no momento que o anjo apareceu a Daniel, diz: homem temente e fiel, desde o primeiro dia em que tu oraste, Deus me enviou. E o anjo só chegou 3 semanas depois. Mas o que fez toda a diferença foi a posição de Daniel, perseverante em oração. Falei de Ana. Se existe algo que Ana muito me ensina, é a orar, mas orar com propósito. Você está orando, a pergunta é: qual o propósito que tem na sua oração? Sabe por que Deus ainda não atendeu a nossa oração? Porque a gente ora sem propósito.
Ana pedia um filho, ela era estéril. E naquela época era interpretado como maldição uma mulher estéril, porque ela não estaria na linhagem da genealogia em que provavelmente poderia vir o Cristo, o Messias, conforme foi prometido a Eva: do teu ventre nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então todas as mulheres queriam ser a mãe desse Messias ou fazer parte dessa genealogia. E ela pedia muito a Deus para ser mãe, e Deus não atendia, até que um dia ela orou com propósito. E ela disse: Deus, se o Senhor me atender, se o Senhor me ouvir, se o Senhor me abençoar, o meu filho será teu. Eu te entregarei o meu filho e ele te servirá. Quando ela colocou um propósito diante de Deus, Deus disse: agora sim eu vou começar a trabalhar. E Deus enviou simplesmente Samuel, o último juiz, um sumo sacerdote e um dos maiores profetas que ungiu dois reis, o rei Saul e o rei Davi. Quando Deus manda, ele manda assim. Se ele está demorando, não pense que ele está demorando, ele está apenas caprichando, porque grande é a bênção que ele está preparando em tua vida, em nossas vidas. E não ficou somente em Samuel não, Deus ainda enviou mais 5 filhos para aquela pobre mulher cuidar. É um outro exemplo de alguém que ora com propósito, ser perseverante na oração, mas orar com propósito, é Salomão. Deus visita Salomão, sendo ele ainda jovem, com uma responsabilidade tão grande. Deus disse a Salomão: pede-me o que tu quiseres. Qualquer coisa, gente. Deus não colocou limite, Deus não censurou os seus desejos. Pede-me qualquer coisa. Salomão, ele disse: eu peço sabedoria, mas não a sabedoria como um fim em si mesmo. Não foi por causa da sabedoria, foi por causa do propósito. Eu peço sabedoria para poder cuidar do teu povo. Quando ele colocou esse propósito maior, cuidar, gerenciar, governar o teu povo, Deus respondeu a Salomão: te darei sabedoria como a nenhum outro, te darei fama, sucesso, riquezas e paz como a nenhum outro antes e depois de ti. Foi o homem mais rico, foi o homem mais bem sucedido, foi o reino que teve mais paz, e foi o homem mais sábio, à exceção de Jesus, é claro. Mas tudo porque um dia entrou na presença de Deus, e entrou na presença de Deus com propósito. Eu quero te desafiar nessa noite a perseverar em oração, mas perseverar em oração com propósito, sem ser insistente, sem ser repetitivo, sem ser evasivo, mas apenas tendo a certeza que há um Deus no céu que ouve o clamor do seu povo nessa terra. E conforme está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Conforme está escrito no Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que o temem, e o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor de um justo. Perceba nesses 2 versículos que o que faz a diferença é quando você é justo, meu irmão. A oração de um justo, a pastora já falou aqui, não é justo em nossas perfeições, mas justo na graça de Deus que nos justifica através do sangue derramado na cruz do Calvário. Com isso nós aprendemos que Deus, Ele ouve o clamor de um justo, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esse Salmo 34, versículo 15 é incrível, veja bem. Imagine Deus sentado no seu trono. Deixa eu tentar fazer essa simulação. Trono de glória, revestido de poder, grandeza, majestade, formosura, rodeado pelos seus anjos. Deus está lá, intacto. Querubins, serafins, 24 anciãos, 4 seres viventes, todos os seres celestiais, Deus está lá. Aí o Salmo 34, versículo 15, diz que os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que o temem. Ele está te olhando. E os seus ouvidos se inclinam para ouvir o clamor de um justo.
Os anjos estão louvando, os anjos estão louvando, os anjos estão louvando. E ele simplesmente intacto. Mas quando você começa no secreto, lá no seu quarto, onde você estiver, a clamar a Deus, é como se Deus dissesse: pss, 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 para aí, se levanta do seu trono e inclina os seus ouvidos para ouvir a tua oração, para ouvir a nossa oração, para ouvir a oração de um justo. Isso é forte. É tão forte que um dia a rainha Elizabeth, no palácio de Buckingham, ela disse que preferia enfrentar todo o exército britânico do que ter que encarar um cristão de joelhos. Olha o temor reverencial que essa senhora tem a Deus, porque ela sabe que houve uma vez que Deus parou o sol e a lua. E quando a Bíblia vai descrevendo a história de Josué, eu não fico impressionado por Deus ter parado o sol e a lua. Isso não me impressiona. Deus é Deus. Deus parar o sol e a lua é a mesma coisa de eu apagar a lâmpada do meu quarto. Simples. O que eu fico impressionado é quando Deus vai discorrendo no texto. O texto de Josué vai dizer bem assim: Deus parou o sol e a lua para atender a oração de Josué. Para atender a oração de um homem. E o pior, o sol e a lua estão parados. Quem está em movimento é a terra no seu movimento de translação e rotação, em torno de si mesma, em torno do sol. É a terra que está em movimento. E segundo a lei da inércia, quando você está em movimento e de repente tem uma parada brusca, uma freada brusca, voa. É como você está em um ônibus. Lembra do ensino médio, dessa aula? Você está no ônibus e de repente o ônibus para, tudo nele voa. Então, quando a Bíblia diz o sol e a lua parou, não foi o sol. Apenas não tínhamos conhecimento de astronomia para compreender perfeitamente. O que parou ali foi a terra. Mas se a terra parou, deveria ocorrer um colapso. Deveria ocorrer, sabe, uma catástrofe. E nada ocorreu. Então eu percebo que não foi somente a terra que parou, mas a nossa galáxia, a Via Láctea, parou. O universo, o cosmo, o firmamento, o espaço sideral, tudo parou para Deus ouvir um clamor de um homem. De um homem. E é interessante quando a Bíblia faz essa comparação. Elias era homem semelhante a nós. E orou, e Deus fez parar de chover. E orou novamente, e Deus fez voltar a chover. Qual a diferença de Elias para nós? Nenhuma. A Bíblia diz: Elias era um homem semelhante a nós. Pastor, me explica um pouco sobre isso. Explico. Elias era um homem semelhante a nós, mas nós não somos semelhantes a Elias. Qual era o segredo de Elias? Perseverar em oração. Ele dobrou o joelho no alto do monte. Ele só saiu de lá quando ele obteve a resposta de Deus. Eu vim aqui para te dizer que Deus ainda ouve o nosso clamor. O Deus que abriu o mar, que destruiu as muralhas, que fez a sombra do sol retroceder. O Deus que fez água fluir da rocha, que transformou águas amargas em águas doces, que operou sinais e maravilhas, simplesmente para atender um clamor. Transformou mulheres estéreis em mães, escravas se tornaram rainhas, solitários começaram a morar em família. Pegou mancebos, colocou para ser príncipes. É esse Deus que eu creio, e esse Deus está aqui nessa hora, e não faz sentido algum terminar esse culto sem lhe desafiar a orar. O Deus que ressuscita mortos, que cura enfermo, que
expulsa, extirpa toda praga, toda maldição que é contra nós. Ele está aqui nessa hora para ouvir o nosso clamor. E eu quero te convidar a se colocar em pé, a dar a mão à pessoa que está ao seu lado, e nós vamos orar na certeza que há um Deus no céu que ouve o nosso clamor, na certeza que tudo é possível àquele que crê. Deus fala ao meu coração que há pessoas aqui que um dia pediram algo, mas diante das dificuldades e diante dos problemas simplesmente desistiram. Senhor, eu te trouxe nesse lugar para renovar a tua fé, para renovar a tua esperança, simplesmente para te dizer: não desista, não desista. Deus não te prometeu que seria fácil, querido. Ele não prometeu que você não teria problemas ou dificuldade. Ele garantiu que estaria contigo. E essa é a certeza, a segurança que nós temos, é que Ele está conosco, independente das dificuldades que vamos ter que enfrentar. Ele está conosco e Ele está contigo agora, consolando e confortando o teu coração e te dizendo: não desista, eu estou contigo. Não temas, ó Jacó, não temas, ó Israel, eu sou teu Deus, eu te criei, eu te formei, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti, porque o Senhor é teu Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor venceu esse mundo, e Ele venceu por mim, Ele venceu por você, e nós também podemos vencer e venceremos por causa dEle, no poder dEle, para a glória dEle. Portanto, querido, seja perseverante em oração. A porta não se abriu, pastor. Batei, batei, abre-se-vos-á. Bate mais uma vez. Eu ainda não recebi, pastor. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede mais uma vez, pois aquele que bate verá as portas se abrindo. Aquele que pede receberá o que pede. Aquele que busca encontrará. Assim diz o Senhor. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, da parte de Deus, essa unção de ousadia que vai te fazer ir além dos teus receios, medos, hesitações, dúvidas. Você não vai desistir. Você vai perseverar. E você vai perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.